Todo síndico profissional deve ter CNPJ? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e que dê o seu joinha, que contribui para a gente em muito aqui no YouTube. Estamos caminhando aí para 4.000 inscritos e isso é muito importante para a gente, para trazer novos conteúdos e estar sempre melhorando aqui o nosso canal. Você também pode solicitar as edições do Jornal do Síndico através do nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. Hoje aqui com a gente recebemos a presença da advogada especializada em direito imobiliário, Elisa Novaes, que também é presidente da AMAD MG. Tudo bem, ô Elisa? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Comorar. Oi, Márcio, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, alguns temas polêmicos aí sobre condomínio. Muito obrigada pela participação. Também deixar aqui para os advogados que estão nos assistindo o convite para vir participar da AMAD, que é a Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário. Lá dentro a gente gera muito conteúdo sobre a área condominial. Temos uma comissão lá bem ativa do direito condominial. Com o convite aí para todo mundo. Maravilha, né? Como você disse aí, né? Você está localizado em Minas Gerais, já que o nosso programa ele acaba sendo visto no Brasil inteiro, viu, doutora Elisa? Ah, que maravilha, não, mas assim, excelente, tem vindo cada semana com uma pauta mais interessante. Então, e a nossa pauta de hoje é essa. Todo síndico profissional deve trabalhar através de um CNPJ? Então, Márcio, primeiro, né, é importante a gente falar um pouquinho dessa figura do síndico profissional. Afinal de contas, ser síndico virou uma profissão, né? E o que que é o síndico profissional? O síndico profissional nada mais é do que um administrador, e ele precisa ser imparcial, dedicado e com foco em garantir a eficiência da administração do condomínio, prezando sempre em tratar com responsabilidade os recursos financeiros do condomínio e também em respeitar, né, que seja respeitada as normas internas do condomínio, tanto dentro da convenção de condomínio quanto dentro do regimento interno. E assim, ser síndico, né, ser síndico profissional hoje é um desafio, porque a gente não tem dentro da legislação, respondendo à sua pergunta, o síndico profissional ele tem obrigatoriamente que ter um CNPJ? Depende muito do viés. Hoje a sindicatura ela vem caminhando para ter uma regulamentação legislativa. A gente sabe que existe um projeto de lei aí já vigente para isso ser regulamentado, porém, é, vai depender muito do previsto em convenção. Então, hoje as convenções, elas preveem o seguinte, que o síndico ele pode ser condômino ou não condômino. E o artigo 1347 do Código Civil, tivemos uma modificação, uma alteração desse artigo, e ele fala o seguinte, exatamente isso, que cabe à Assembleia escolher um síndico que poderá ser condômino ou não condômino. A partir do momento que o Código Civil abre essa possibilidade de ser um não condômino, é possível sim a contratação de um síndico profissional. E ter um CNPJ ou não vai depender muito do disposto em convenção. Então, a minha orientação é de que os condôminos reflitam sobre essa situação, se poderia ser uma pessoa jurídica ou não, e essa previsão venha em convenção de condomínio. Inclusive, Márcio, eu já vi convenções mais recentes que constam expressamente que o síndico poderá ser um condômino ou não condômino, porém com uma previsão expressa ali de proibição de que seja uma pessoa jurídica. Com relação a isso, para que os nossos ouvintes, né, os nossos possam refletir, é muito uma questão também de tributação, porque na pessoa jurídica a gente tem alguns benefícios tanto para o síndico quanto para o condomínio, em questão de recolhimentos. Porque se o síndico ela é pessoa física, ele é um autônomo, então ele vai ter que emitir ali um recibo de autônomo. E na pessoa jurídica, a tributação ela é um pouco distinta. Então, deve ser regulamentado isso pelo próprio condomínio. Ô, Elisa, você falou aí essa questão da convenção de condomínio.
né, que atualmente algumas convenções já vêm estipulando a questão da não contratação de uma empresa, né? Eu nunca tinha visto isso, pelo menos assim, em convenções que eu tive acesso, né? Eu nunca percebi, né, esse detalhe, né, da convenção dizer que você pode ter o síndico autônomo não, né? O síndico é orgânico, né? Que é o do próprio morador do próprio condomínio ou de fora do condomínio, mas sem essa restrição de ser empresa, né? É uma novidade isso, né? Inclusive, recentemente, a gente está elaborando uma reratificação, uma reratificação em um condomínio que tem essa previsão, em um prédio aqui em Belo Horizonte, e lá é contratação de síndico profissional. Então, a empresa do síndico profissional, eles têm vários, são 3 sócios, mas apenas um ali atende esse condomínio. Mas só que a contratação deles é como pessoa física, e tem a proibição expressa que não pode ser pessoa jurídica. Então, assim, o síndico profissional, ele emite RPA para o condomínio. Agora, você está falando que está fazendo essa reratificação da convenção, colocando essa cláusula, né, da questão da não contratação de empresa. E assim, agora já perguntando assim a sua opinião, por que que você acha melhor a contratação do síndico externo ao condomínio na questão da sendo pessoa física e não jurídica? Sem entrar muito na questão do custo para o condomínio, mas eu oriento ser pessoa física pela responsabilidade do síndico pessoal. A gente sabe que o síndico ele tem uma série de obrigações e que ele responde pessoalmente, inclusive com seu próprio patrimônio, para por algum dano que ele venha causar no condomínio pelas suas atitudes, né, pela sua postura perante o condomínio. Então, assim, nesse momento, se a gente tem como síndico profissional uma pessoa jurídica, para a gente chegar no patrimônio dela, a gente teria que ter juridicamente uma desconstituição da pessoa jurídica, né? Então, assim, se a contratação é uma pessoa jurídica, ela não tem patrimônio, para você chegar no patrimônio dos sócios, teria que ter uma despersonalização, um processo judicial para despersonalizar e até chegar nisso. Então, assim, o síndico, ele nada mais é do que um mandatário, né? Então, ele recebe ali um mandato para ele atuar em nome de outras pessoas, né? Que são os condôminos. Então, assim, as atitudes do síndico, ela tem uma responsabilidade e um peso muito grande. Ele está contratando por outra pessoa, ele está gastando um dinheiro que não é dele. Então, a partir do momento que o síndico se responde com seu próprio patrimônio, ele fica um pouco mais alerta. Então, se ele está atrás de uma pessoa jurídica, é muito mais difícil chegar nesse patrimônio dele. Então, assim, para os condomínios, a minha orientação é que mantenha a contratação em pessoa física, até que a gente haja ali um outro posicionamento nesse sentido. Agora, eu posso perguntar mais uma coisa? Pode. Elisa, então, assim, a contratação, geralmente, quando você contrata uma pessoa jurídica, né, você vai ter um contrato, né, que rege ali as relações de responsabilidade entre as partes e tudo. No caso do síndico pessoa física, como que seria feito isso? Como que o condomínio estipula, ou o próprio síndico, né, ao apresentar a sua forma de prestação de serviço, estipularia o que que ele vai fazer no condomínio, como é que ele vai agir, quantas vezes ele vai ao condomínio? Isso ficaria na ata da Assembleia, por exemplo? Então, na verdade, o síndico ele precisa ser eleito. Então, ele tem a eleição ali, ele é eleito em assembleia. Isso é uma discussão muito grande, né? Peraí, a gente contrata o síndico, mas ele é eleito em assembleia e sim, ele pode fazer um termo posterior com os condôminos, porque ele apresenta uma proposta. Então, essa proposta ela é apresentada em assembleia para a votação dos condôminos. Então, eles podem aderir àquela proposta e depois fazer um contrato com ele de prestação de serviço com relação a essa proposta. Porém, ele tem que ser eleito em assembleia. Então, ele é eleito em assembleia, assim como um condômino morador, mas
faz o termo dele, o contrato, né? O ajuste ali, o pactuado entre as partes. Mas isso é uma grande discussão, Márcio. E a rescisão desse contrato? Porque ele está eleito, né? Então ele tem que ir, tem que renunciar. Então a gente tem essa discussão aí, mas eu entendo sim que o condomínio ele tem que fazer um contrato de prestação de serviço com o síndico. Muito bem. Essa foi Elisa Novaes, advogada especializada em direito imobiliário e presidente da AMAD, aqui em Minas Gerais. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Elisa. Obrigada, Márcia, até a próxima. E você aí, gostou dessa informação? Então compartilha aí com os moradores do seu prédio, vocês que estão pensando em contratar um síndico profissional. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, de acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você achou que esse vídeo valeu a pena e que a gente está executando um bom trabalho, já vai dando aí o joinha, que isso contribui com a gente demais aqui no YouTube. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!